Muito bom. A gente falou na semana passada sobre viver sem medo, não é? Falamos sobre medo de relacionamentos. E falamos a semana passada sobre a questão de ter medo de confiar. Medo de confiar pode ser tanto confiar em Deus quanto confiar em outra pessoa. E eu quero partir do ponto que nós deixamos lá. E nesse medo de confiar, a gente falou sobre o de outras pessoas. Não vou repetir, está lá na mensagem. Mas nós podemos ter medo de confiar nas pessoas de maneira intelectual, temos medo de compartilhar nossos pensamentos e ideias. Quanta coisa deixa de ser realizada por causa do medo, né? Não vou dar minha ideia, o que vão pensar, podem me ridicularizar, porque às vezes na infância, às vezes na adolescência, a gente foi vítima de bullying, fomos pressionados, agora prefiro ficar quieto no meu lugar. Mas não é isso que Deus tem para nós, né? Medo de compartilhar sentimentos, porque talvez quando você compartilhou as pessoas deram risada, não se importaram. E sentimento é uma coisa muito íntima. Você sabe que a gente confia numa pessoa quando você compartilha sentimentos. Porque sentimento é uma coisa que você pode não estar certo, mas você fala assim mesmo. E essa questão das crianças que eles estão fazendo, eles estão aprendendo a expressar sentimentos, emoções. E estão entendendo que tudo bem, é normal ter certas emoções. Mas você tem que saber como você dá uma resposta, não é? Correta para isto. Como é que você está sentindo medo, como é que você reage? Está com raiva, como você reage? Não é? Medo de compartilhar experiências, porque vão achar que, isso aí não é nada. Medo de, até intimidade sexual, tem casais que sofrem disso, porque não conseguem ter uma vida sexual plena, porque ali existem coisas. E eu vou dizer, gente, para isto, temos que ser bem honestos, né? Todos esses medos. Você pode frequentar muitas reuniões, muitos cultos, e pode ser que nada mude. A menos que você, primeiro, se aproxime de Deus, e segundo, você tenha pessoas para te ajudar, inclusive profissionais. Existe uma linha aí evangélica que você não precisa de profissional, você não precisa de psicólogo, você não precisa de psiquiatra, porque essas coisas mexem com a cabeça, isso é besteira, gente, né? Isso é besteira, precisamos todos de ajuda. Então, nós temos que ser um pouco mais humildes, não achar que a gente é todo poderoso, não é verdade? Quantos pastores aí ficaram isolados, né, tentando lutar sozinhos e depois caíram em pecado? Quantas pessoas, tudo porque não tinha alguém para abrir o coração. E a gente falou dos sintomas, né, da falta do medo da intimidade, pessoas que namoram um atrás do outro, porque quando começa a ficar sério, o namoro quebra o namoro. Pessoas perfeccionistas, porque elas acham que tem que ser perfeito para alguém gostar delas. Pessoas que não expressam suas necessidades, quem é que se importa? No fim, ela acha que ninguém se importa porque ninguém ajuda ela. Mas no fim, ela mesma não fala, né? Sabotagem, quer dizer, quando a pessoa está indo bem no relacionamento, ela começa a criticar, porque ela não se acha digna, ela acaba destruindo o relacionamento. Pessoas com contato físico. Bom, a gente falou tudo isso. E hoje nós vamos falar de um medo que está muito ligado a este, que é o medo de Deus. Medo de Deus. Medo de ter relacionamento com Deus. O medo sempre fala na nossa cabeça. O medo é aquela voz que diz, você não vai conseguir lidar com essa situação, você não vai conseguir vencer esse negócio, vai fracassar novamente, você não consegue lidar com a pessoa, tudo vai piorar. O medo também diz, mas por que Deus vai te ouvir? Olha o que você fez. Por que Deus vai fazer alguma coisa para você? Você não merece. O medo fala isso. O medo repete, não é, as coisas na nossa mente. O medo também rouba a alegria, porque ele bota a nossa mente naquele modo EC. E se? E se você fizer isso pior? E se isso der errado? E se isso? E se Deus não te abençoar? E se Deus não cumprir a palavra dele? Porque afinal você não merece. A ideia mais comum que as pessoas têm de Deus é de um pai bravo que está disposto a punir. Não é verdade?
A ideia mais comum de Deus, pregada pela religião, porque o que se prega de Antigo Testamento na igreja e só prega juízo. Deus condena, né? Deus faz justiça. Aliás, tem muita gente dizendo, Deus é justiça, mas na verdade a Bíblia diz que Deus é amor. Amém, irmãos? Não fala que Deus é justiça. Diz que nós é que fomos feitos justiça de Deus. Então, o medo rouba a esperança, porque o medo foca a gente na situação presente, difícil, que você não consegue mudar, ou no passado ruim. Você nunca vai ver o medo dizendo assim, puxa, você foi tão bem lá no passado, Deus vai te abençoar de novo. Você já viu isso? O medo não faz isso. Mas a Bíblia diz para a gente se lembrar das coisas boas que Deus fez na nossa vida no passado. Quantos aqui Deus fez algo bom na sua vida no passado? Fez coisa. E por que a gente fica com medo? Porque o medo diz, Deus não vai fazer de novo. Aquilo foi pura sorte. Aquilo foi porque, sei lá. E a gente não tem esperança do futuro. O medo, então, ele coloca em posição de autoridade diante de nós mentiras, né? As mentiras começam a governar a nossa vida e pensamento, porque o medo dá autoridade para a mentira governar a nossa vida. Isso é válido também para medo de Deus. Você já se perguntou honestamente se você tem medo de Deus? Mas quem é Deus? Deus, quando você falar Deus, você tem que traduzir Ele sempre em Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Deus é muito impessoal, Deus. Quando você fala Pai, é pessoal, certo? Muito pessoal. Quando você fala Jesus, Mestre, porque se você chama alguém de mestre, você pressupõe que você quer aprender alguma coisa com ele, não é verdade? Pai, Jesus, o Mestre, e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amigo presente o tempo todo dentro do seu coração para falar, encorajar, íntimo. Você percebe que todo o conceito da Trindade é de intimidade? Você percebe que todo o próprio conceito de Deus, como está na Bíblia, já falamos isso em outras mensagens passadas, Deus quer que a gente ouça os pensamentos dEle, Ele não se importa. E Ele ouve os nossos e não se importa quando a gente pensa besteira, porque Ele fala, eu quero ensinar você a pensar direito. Todo o contexto da Trindade é de intimidade. E Deus, quando cria um homem, Ele bota num jardim, num lugar especial, tem tudo de bom e do melhor, não precisa fazer nada, e Deus vai lá para ter comunhão com o homem. Tudo está ligado à intimidade. Deus cria o Éden, cria a família, e no Novo Testamento Deus cria a igreja, que é a reunião dos seus filhos. Então, é isso que Deus criou. Deus criou família, Deus criou a intimidade, Deus criou o casamento, Deus criou a família de Deus, a igreja. Você consegue ver Deus como Pai e falar com Ele livremente? Quando você ora, quantas vezes você fala Deus e quando você fala Pai? Eu, durante muitos anos, falei Deus. Eu lembro que eu estava numa vigília orando, Deus, eu queria a presença de Deus, eu ouvi claramente. Como é que a gente ouve a Deus? É difícil ouvir voz audível, pode ser, mas você ouve a voz no seu coração. Ele falou, estou tão perto de você que você poderia, se você esticar os braços, você me abraça. Eu falei, entendi, eu estou orando para um Deus distante. Você está orando como se eu estivesse longe, que você tivesse que me convencer a te ouvir. Eu já estou te ouvindo, fala. Você consegue conversar com Jesus com toda a liberdade? Tem uma série muito boa que você baixa no seu celular, é gratuita, chama The Chosen, o Escolhido, The Chosen, THECHOSN. Tem em português, você assiste no celular, joga para a TV, fala sobre Jesus, a maneira como os discípulos viviam. É interessante que lá mostram Jesus como realmente ele era alguém comum. Você vê os rabinos, os mestres da lei, eles usam aquelas roupas todas listradas, aquelas franjas, todo aquele ritual, e quaquaquá, e quaquaquá. Jesus é uma pessoa comum, ele está vestido como os outros.
E quando ele está pregando no lugar, chega um desses fariseus e diz: com que autoridade você faz essas coisas? Quem que ensinou você? Ele não tem as roupas finas, ele não tem a... Ele é Jesus, ele é alguém que quando vem um centurião, que os romanos detestavam, ele fala: eu vou lá curar o seu servo. Eu vou lá. Ele falou: nem precisa ir. Se você for lá, você vai arrumar encrenca com uns caras. Basta uma palavra. Chega um leproso para ele e fala: Senhor, se o senhor quiser, pode me purificar. E todo mundo tem medo dos leprosos. Então Jesus vai lá, abraça ele, eu quero. Ele fica limpo. Esse é Jesus, ele é perto. Uma vez eu estava indo para uma conferência em Curitiba, lembro até hoje, me lembrei disso agora. Eu estava lá num quarto de hotel, estava eu e o pastor Antunes. Ainda bem que tinha 2 quartos, porque ele roncava bastante no outro lado, né? É que ele dormiu primeiro, senão eu é que ia roncar mais. Mas aí na verdade não tinha não, é que tinha uma saleta, por isso que eu conseguia. Eu fui para essa saleta, e eu fiquei sentado ali, e tinha uma coisa me incomodando. Eu estava anotando, eu sempre anotei que Deus falava comigo. E eu falei assim: Senhor, eu estou aqui nessa conferência, estou gastando um tempo, eu quero que você fale comigo, fala comigo. Eu estou pensando na conferência, que era sobre igreja e céu. Eu estou pensando que Deus vai falar comigo isso. Aí ele fala: por que você tem dificuldade de acreditar que eu vou te dar o que você pede? Aí eu fiquei assim. Mas eu pensei que o senhor ia falar da igreja e das pessoas. Mas Deus quer falar comigo, amém, irmãos? Você sabia que Ele quer falar com você? Não sobre as suas coisas. Ele também vai falar sobre as suas coisas, lógico. Mas Ele quer falar de você primeiro. E Ele perguntou para mim: por que você tem dificuldade de acreditar que eu vou te dar o que você pede? Eu falei: não, senhor, não é bem assim. Aí eu pensei um pouco melhor e falei: bom, ainda a palavra não chegou à boca, ele já conhece, ele deve saber o que está falando, não é verdade, gente? E ele sabe. Aí eu fiquei pensando, e Deus já tinha me dito que o que eu penso, o que eu falo e o que eu sinto para Ele é a mesma coisa. Eu posso dizer para Ele: Senhor, estou sentindo isso, e você fala isso, e Ele consegue ler sentimentos. Pessoas podem não ler sentimentos às vezes, mas Ele lê. E então eu falei: isso é verdade. E eu fiquei pensando, e falei: Senhor, não sei, por que eu tenho essa dificuldade? Eu tenho mesmo. E comecei a orar sobre isso. Ele me mostra uma figura da minha infância, adolescência, maneira como somos criados. Eu lembro que a minha mãe dizia: quando o seu pai chegar, eu vou contar tudo para ele. Nossa! Meu pai era um homem bom, mas, de certa forma, a gente foi criado com medo no meu pai, porque medo de fazer as coisas erradas, né? Era a maneira como a gente foi criado. Acho que muitos de nós somos criados com isso, né? Criados com medo. Se você não fizer certo, você vai ser punido. Se você não fizer certo, você vai ser repreendido. Se você não fizer certo, todo mundo vai saber. E aí vem a vergonha. Eu falei: mas meu pai é um pai bom. Mas ele falou... E eu comecei a me lembrar de coisas que eu não me lembrava da minha infância. E muitas vezes que eu pedi para meu pai fazer coisas, ele não fez. E eu falei: mas eu entendo que ele não fez, estava ocupado. Pois é, mas isso te deu a seguinte ideia, que você não é tão importante para o seu pai parar o que está fazendo para te atender. Eu falei: é verdade. Ele estava tentando fazer o melhor. Mas eu sou um pai sempre presente. Eu estou sempre disponível para te ouvir e te atender. Amém. Desde então comecei a pensar quantas vezes eu não falei que eu não estava disponível para os meus filhos. Ainda hoje, quando chega meu neto, ele está lá em casa, eu estou trabalhando, ele chega: vô, vamos jogar bola? Eu falei para ele: só um pouquinho, filho, já já. Aí Deus falou para mim: 7 minutos, né? 10 minutos que ele quer jogar bola com você. Eu falei: vou jogar agora, Beni. Vou agora. Então paro, muitas vezes estou fazendo, vou lá, chuto bola, ele fica tão feliz.
Geralmente ele ganha porque ele chuta bem, ele joga, ele pega a bola. Sabe? São coisas pequenas. Então, quando a gente está tendo relacionamento com Deus, com dificuldade, a dificuldade não está com Deus, sabe? A dificuldade está com a gente mesmo. Você consegue falar com o Espírito Santo? Tem pessoas que têm medo do Espírito Santo. Muito medo. Porque ele está ouvindo meus pensamentos e você acabou de falar uma besteira. Aí você olhou uma cena num filme que não deveria olhar, e depois você ficou pensando, mas você não deveria continuar pensando, então você tem medo do Espírito Santo. E aí o diabo vai dizer, aí você pecou contra o Espírito Santo, você não vai mais para o céu. Aí você usa para o diabo, você não vai mais para o céu, filho. Eu vou. Ele ouve os nossos pensamentos, mas Ele nos perdoa. Você tem certeza que você não tem medo? Eu comecei a pensar, falei, é verdade, eu tenho medo, mas como é que eu posso ter medo de Deus se Ele ouve meus pensamentos? Então eu decidi, já há muitos anos atrás, a ser honesto completamente com Deus, sobre o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho. E às vezes eu sento numa cadeira para falar com Deus, eu não fico de joelhos. Você pode orar de joelhos, sentado, dirigindo. As maiores orações que eu fiz foi quando eu tinha que dirigir 1 hora e pouco para trabalhar, 1 hora e pouco para voltar. Naquele momento de dirigir no carro, aprendi muitas coisas. Eu usava para orar e falar com Deus. Falamos uma mensagem um tempo atrás, que coragem é falar o que está no coração. Você já falou o que está no seu coração para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo? Eu tive que dizer para Deus naquele dia, o Pai dizendo, eu realmente tenho dificuldade. Eu acho que o Senhor não vai me responder. E aí, eu acho que eu estou por minha conta. Aí eu fico ansioso, aí eu me desgasto, aí eu me esfalfo, aí eu trabalho demais, quando Deus podia dizer, menos. Eu vou ajudar você. O quanto a gente trabalha pelo pão de cada dia, achando que estamos por nossa conta, e que Deus não vai nos prosperar. Quantas pessoas saem para trabalhar achando que tudo depende só dele, de vender, de executar. Por que temos medo de Deus, então? Essencialmente por 2 razões, porque pensamos que Ele pensa como nós, e porque achamos que Ele vai nos julgar e nos punir. A gente pensa que Deus pensa como a gente que raciocina na mesma base que a gente. Nós, quando vemos as coisas erradas, ficamos indignados. Deus também fica. Só que nós queremos punir, destruir, matar e vingar. E Deus quer restaurar, perdoar e transformar aquela pessoa. Percebe? Ele pensa totalmente diferente. Olha a nossa dificuldade com a punição. Um irmão falha na igreja, pisa na bola. Mas ele se arrepende, ele pede perdão, ele faz tudo para acertar. E Deus abençoa ele, está tudo bem. Mas para nós não é suficiente. Nós queremos punição. Não, ele precisa ser punido. Ele precisa ficar no banco. Ele não pode assim. Mas o que Deus faz com a gente? Quando a gente pede perdão? O que Ele faz? Vou botar você no banco, vou deixar você sem bênçãos durante 6 meses, para você aprender. Não, Deus faz o quê? Gente, Lucas capítulo 15, o filho mais novo, que disse, pai, você está morto para mim. Você está morto para mim, eu quero a herança, eu quero ir. E o pai dá. E esse garoto mais novo vive como se não tivesse pai, e tudo, torra a grana toda. Um dia ele cai a ficha, né? Ele está lá fazendo um serviço de 3ª categoria, não tem o que comer, cuidando de porco. Aí ele fala, bom, escravo na fazenda do meu pai, não é nem escravo, né? Um empregado na fazenda do meu pai é melhor que eu aqui. Vou voltar para o meu pai. Ele vai voltar para o pai, ele chega, você sabe quando um filho desonra o pai, sai de uma vila, naquela época, se aquele filho voltasse para a vila, assim que o pessoal visse ele, os caras, não é, segundo algumas referências, pegariam, reuniriam a turma e falavam, você é indigno, você falou que o seu pai morreu, eles quebrariam um jarro, expulsariam ele. Este pai
ele está o tempo todo olhando para saber se o filho está voltando. E quando o filho chega, o pai chega antes dos líderes da cidade, o pai abraça o filho, traz o filho, põe um turbante, põe uma roupa, põe um anel, põe sandália, faz uma festa e fala: você é o meu filho. Mas nós que somos o irmão mais velho, o irmão mais velho chega a ver aquela festa toda, na verdade, e ele faz o quê? O quê? Meu irmão voltou? Não! Mas ele está arrependido. Não, ele tem que ser punido. É verdade ou não é? Ele tem que ser punido. Este é o nosso pensamento. Deus não pensa assim. Ele não te tratou assim. Tratou não? Quantos de vocês, quando se arrependeu, Deus falou: volta daqui a 6 meses que eu vou conversar sobre o assunto? Não. Ele restaura na hora. Mas nós não. Alguém vem pedir perdão para nós, a gente fala: você vai ter que esperar, você vai ter que curtir aí agora. Eu quero saber se arrependeu mesmo. Quem somos nós para julgar? Estão acompanhando, gente? A gente pensa que Deus vai nos julgar e nos punir. Mas olha só, Deus não pensa como nós. Ele não está interessado em punir, mas em perdoar e restaurar. Quer dizer que Deus não vai punir, não vai julgar? Lógico. Na verdade, quem não se arrepende já está julgado, amém? Olha esse texto de Isaías 55. Os meus pensamentos não são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos, mais elevados, são mais nobres. Por quê? Se você ler os versículos anteriores, eu não tenho tempo para ler Isaías 55 todo, mas você deveria ler todo, porque ela explica os pensamentos de Deus. Começa assim: venham, compre, sem dinheiro, tudo que vocês quiserem do bom e do melhor, é de graça. Deus oferece tudo de graça. Mas aí vem os religiosos, vem os intérpretes, e está cheio, hoje em dia, não é só no Antigo Testamento, está cheio de gente hoje em dia dizendo: não, você tem que merecer. Deus fala: vem e compra de graça tudo que você precisa, sem dinheiro. A gente fala: não, você tem que merecer. Aqui na igreja funciona por mérito. Então, você não pode errar. Se você é um líder, você não pode errar. Aí quando um líder erra, sabe o que ele faz? Ele se fecha, não fala para ninguém, fica com vergonha, e aí o diabo começa a ganhar vantagem sobre aquele líder, aquela célula, aquele pastor. Olha o texto de Isaías 55, um pouco antes: venham a mim com os ouvidos bem abertos e escutem, encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometia a Davi. Está dizendo: vem, é de graça, eu quero ouvir vocês. Olha o versículo 7. Olha como Deus não pensa como a gente pensa. Ele está explicando por quê. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor para que Ele tenha misericórdia deles. Ele está falando de quem? Dos perversos, dos maus. Deus está interessado que esse que é mau, que é perverso, se volte para Ele. Volta-se para nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Diga isso: generosamente, do íntimo. Ele perdoa. O que é perdoar generosamente? É pegar aquele filho que fez toda a besteira, falou que o pai estava morto, dá tudo de novo para ele, a herança, ainda faz a festa e mata o bezerro gordo. Isto é perdoar generosamente. Por isso que os pensamentos dele são diferentes dos nossos. Olha que interessante isso aqui. Um quadrinho para explicar o que significa confiar em Deus e o que significa não confiar em Deus. Por que nós não confiamos em Deus? Nós temos medo que Ele vai nos julgar, medo que Ele vai punir. Nós temos que fazer tudo certo. Deus só vai te abençoar se você fizer tudo certo primeiro. Não, Ele te abençoa para que você ande no caminho que é certo. É o contrário, Deus pensa diferente. Então aqui, você tem uma necessidade, você tem um problema, que nem falou nosso irmão no testemunho: precisava pagar o meu cartão e não tinha dinheiro, esse mês não tinha entrado o suficiente.
Aí o medo vem e diz, você confia tanto em Deus, né? Você fica aí dando dízimo, aí, e agora? Mas assim, se você tem uma necessidade, nós temos que comunicar essa necessidade a Deus. Mas o orgulhoso diz assim, Deus já sabe, se Ele quiser, Ele vai me dar. Orgulhoso, arrogante. Deus sabe tudo, Ele quer saber se você quer a ajuda dEle ou não. Ou se você, porque Ele nos deu a escolha, amém? Você pode pedir ajuda para Deus ou ficar por conta própria. Você fala, eu vou ficar por conta própria, vou fazer o que eu quero. Deus faz, tá bom, faz. Não, pai, eu quero dinheiro, eu quero ir embora. Tá bom, filho, vai. Não é impressionante que esse pai deu dinheiro para aquele filho, sabendo que ele ia fazer besteira? Mas o pai falou, se eu não te tratar como alguém adulto, que sabe fazer escolhas, eu não vou ser um bom pai. Isso é arrepiante, né, gente? O que é mais arrepiante é que Deus deixa a gente fazer escolhas, deixa a gente sofrer as consequências das escolhas ruins, mas Ele não deixa de ter misericórdia e restaurar a gente, amém? E fala, não faz mais isto. Então, quando você tem uma necessidade, você comunica a Deus em oração, fala, Senhor, eu tenho essa necessidade. O que vai acontecer? Você precisa de fé para falar com Deus. E precisa de fé para fazer o quê? Crer que Ele vai responder. Se você usa a fé é a confiança no amor de Deus. Fé é a certeza daquilo que se espera. A convicção de fatos que você não vê. Hebreus 11. A fé é aquele negócio, eu sei que Ele me responde, Deus, Ele não vai me deixar sozinho, eu sei que eu não estou sozinho. O que a fé diz? Diz assim, eu sei que eu não estou sozinho. O que a fé diz? Eu sei que não estou sozinho. A fé diz, eu sei que eu não estou sozinho. E aí quando você vai orar e falar da necessidade para Deus, o inimigo, e você mesmo fala, mas lembra quanta coisa errada você fez, tem que ver aqui o débito e crédito, ver se você tem crédito com Deus, né? Vamos ver, quantas moedinhas boas você deu, quantas moedinhas ruins, se tiver crédito, Deus te ouve. É assim que funciona? Não, esses são os nossos pensamentos. Os de Deus não são assim. Se você for lá mandar puxar o seu crédito com Deus, Ele fala, ei filho, você é filho. O que significa? Você tem crédito infinito, porque Ele é o seu Pai, amém? Mas a gente não usa. Quando você tem uma necessidade, comunica a Deus com fé e crê que Ele responde, o que vem do seu coração? Descanso. Vem o quê? Descanso. Hebreus capítulo 3. Os que creem entram no meu descanso. O que é o descanso? Parece que nada mudou, mas eu sei que eu não estou sozinho, Ele está comigo, amém? A fé diz, eu não estou sozinho. E no descanso, e na confiança, Deus supre a nossa necessidade. Jeremias 2 diz assim, em descansar e confiar está a sua segurança, mas vocês não quiseram. Em vez disso, vocês falaram, nós vamos correr cavalos velozes, nós vamos cavar, Deus fala, vai, nós vamos pegar cavalos velozes, velozes serão seus perseguidores. Jeremias 2 diz, na tranquilidade, na confiança, está a sua salvação, mas vocês não quiseram. O que é tranquilidade e confiança? É comunicar a Deus, crer que Ele vai responder e esperar Ele falar, amém? Abraão está lá, Deus falou, você vai ter um filho, mas ele viu que Deus não fazia nada, arrumou um jeito de ter um filho com a escrava, lembra? Muita dor de cabeça. Para quê? Deus falou, para quê, Abraão? Você vai ter um filho. É que a Sara, não sei o que, eu falei, eu sei, mas sou eu que te falei. Eu falei que eu vou fazer você ter um filho, não depende de você, você precisa confiar em mim. E quando Abraão creu e descansou, tudo mudou. Então esse é o ciclo que gera confiança. E olha que tremendo, Filipenses 4,6. Filipenses 4,6 explica esse círculozinho. Eu tenho uma necessidade, eu falo com Deus, confio que Ele vai responder, entre no descanso, recebo.
Filipenses 4:6. Não vivam preocupados, no original, ansiosos. A ansiedade é uma expectativa gerada pelo medo de que a coisa não vai, a coisa não vai, a coisa não vai, a coisa não vai. Você tem que fazer alguma coisa, não adianta, não vai dar certo. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Coisa alguma significa o quê? Nada. Não. Mas e a doença? Mas o dinheiro? Mas e... Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, aí tem pessoas que, em vez disso, sabe o que as pessoas fazem? Começam a fazer afirmações de pensamentos positivos. Hei de vencer, Deus está comigo, e começa a citar um monte de texto, só que não tem confiança no coração. Porque não chegou para Deus e falou, Pai, não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer. Me ajude. Deu para entender? Você pode estar cheio de orgulho e falar, não, eu estou com Deus, eu vou vencer, eu sou mais que vencedor, e tchá. Mas você não fez a oração, Pai, não sei o que vou fazer. Estou me sentindo triste, desesperado, ansioso. Não sei o que eu vou fazer. Orem a Deus pedindo aquilo que precisam. E agradecendo por tudo que já fez. E agradecendo. O que está escrito aí? E o quê? Agradecendo. Quando você começa a dizer, Pai, não sei o que fazer. Por favor, cuida da situação, essa enfermidade. E eu te agradeço porque Tu és bom. Eu me lembro daquela vez que o Senhor fez isto. A nossa vida está cheia de pequenos milagres, está ou não está? Muitos milagres, pequenos milagres, que não dá para contar. E você começa a agradecer. Obrigado porque daquela vez que eu não tinha o dinheiro para comprar, chegou o dinheiro. Obrigado porque daquela vez que eu pensei que não ia ter comida naquele fim de semana, ganhei uma cesta. Obrigado porque daquela vez, quando pensei que não ia ter o dinheiro no banco, um cliente pagou o atrasado. Começa a lembrar os pequenos milagres, amém? É assim que é a orientação. Quando você faz isso, você está expressando uma necessidade com confiança. Você está dizendo, eu não sei o que fazer, eu tenho uma necessidade, mas eu confio no Teu amor. Qual é o resultado? A outra flechinha ali embaixo, ali. Né? O que acontece? Descanso. Vocês experimentarão a paz de Deus. Sabe o que é a paz de Deus? É o descanso. Mas nada mudou, está chovendo canivete aberto, mas agora você já tem paz. Você sabe que Deus te ouviu e Ele está cuidando. A paz de Deus, que excede o entendimento. Por que excede o entendimento? Porque se você usar a sua mente para entender a situação, não tem saída. Se você tentar racionalmente considerar as possibilidades, você fica ansioso de novo. É a paz que excede o entendimento. Ou seja, essa paz não está baseada no que vai acontecer A, depois B, depois C. Ai, que bom, vai dar tudo certo. Não é essa paz que você tem o controle. Essa é a paz que você tem o controle. Eu vou fazer assim, vai dar certo assim, vai dar certo assim. Ah, agora eu tenho paz. Não. Tem gente que só tem paz se tiver o controle. Quem tem o controle? Quem tem o controle mesmo? É o Todo-Poderoso. Mas nós queremos ter o controle. Tanto que a gente quer ter tanto controle que nós damos instruções a Deus como Ele vai nos livrar, certo? Eu vou fazer assim, o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo. E Deus fala, a sua ideia é boa, mas os meus pensamentos são mais elevados do que os seus. Aquele garoto volta para o pai dizendo, ó pai, o senhor me perdoa, o senhor me emprega aí, me dá um saláriozinho, eu moro ali numa cabaninha que eu vou fazer. Qual era o pensamento do pai? Eu vou restaurar ao meu filho a posição de dignidade dele, e eu vou dar tudo de volta, amém? O pensamento de Deus é muito mais elevado. O filho quer ser um trabalhador, e o pai fala, não, você vai ser meu filho. Uma vez filho, filho, para sempre, amém? Não tem ex-filho. Então a paz de Deus, que
que excede o entendimento, começa a guardar o coração e a mente. Então, o coração, os sentimentos, a mente Você para de pensar besteira, você para de sentir besteira. Você começa a sentir como você é amado e começa a pensar que o seu futuro é de paz. Amém, irmãos? Agora, se você tem uma necessidade, você não comunica a Deus, não se humilha, porque você tem medo, Ele vai me punir, eu fiz coisa errada. Você vai lá na sua contabilidade de moedinha, você fala, ai, pisei muito na bola, acho que eu não posso. Sabe quem fornece esse extrato? O capeta, o próprio capeta, ele tem um e-mail especial para pessoas. Assim, mostra que ele está sempre em débito. Se você puxar lá no céu, o seu extrato vai vir. Cara, você tinha um débito muito grande, mas Jesus saldou tudo e depositou os 2 bilhões e falou que se precisar, Ele vai depositar o quanto você necessitar. Amém? Quando você não comunica a necessidade a Deus, não tem resposta. Fica um vazio no relacionamento. Ai, Deus não me responde, Deus... Mas você já falou com Deus sobre o assunto? Você já sentou e foi honesto para com o Senhor? Ou está com medo? Medo que Ele vai fazer como seu pai, seu tio, alguém como fez? Não sei. Medo que Deus vai te cobrar. Tem só uma coisa que Deus pode falar para você. Você chega lá e fala, puxa, eu quero tanto te abençoar. Eu já te abençoei. Perdoa aquele seu irmão. Eu quero perdoar você, mas também quero perdoar ele. Perdoa ela. Perdoa ele. É a única coisa que Deus pode fazer. Assim como eu te amei, perdoe também. Você está retendo o meu amor. Se você retiver o meu perdão, você me impede de te abençoar. É a única coisa que Jesus falou. Perdoai aqueles que vos maldizem. Perdoai. Se você não perdoar, seu Pai Celestial também não pode. Porque Deus fala, tudo que eu te dou, você precisa também distribuir. O amor que eu te dei, distribua, perdoe também, como eu te perdoei. Quando você chega no Pai, Ele fala, você está totalmente perdoado, vou te dar tudo que você precisa. Perdoa também o seu irmão. Então, mas se a gente não falar com Deus, tiver medo, fica esse vazio, e aí, no lugar de descanso, o que vem? Ansiedade. E a necessidade não é atendida. Do outro lado, né? É o contrário. Você tem uma necessidade, você comunica a Deus. Você crê que Ele vai responder? O Espírito Santo, se Ele tiver que falar com você, Ele vai falar, nunca vai te condenar. A única coisa que Ele vai dizer é, não tenha nada contra ninguém. Assim como não tenho nada contra você, eu te perdoei. Perdoe também. Você entra no descanso e você é atendido na sua necessidade. Você já reparou que antes de receber a bênção, nós precisamos estar descansados. Então, só para terminar aqui, se a banda quiser ir subindo, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Você consegue? Não. Segundo as pesquisas, a gente, de preocupação, morre mais cedo, não é verdade? Se vocês não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Deus está falando, você se preocupa tanto, quando tudo que você precisava fazer é falar comigo. É crer que eu te amo. Não ter medo de se relacionar comigo. Quem tem fé, não está sozinho. A fé diz, você não está sozinho. O medo diz, você está sozinho. Está por sua conta. Não se inquiete com o que comer, o que beber. Não se preocupe com essas coisas. Isso ocupa os pensamentos dos pagãos e todo mundo, mas seu Pai já sabe de tudo que vocês precisam. Você acha mesmo que você vai chegar para Deus com uma necessidade, Ele vai dizer, mesmo
Mesmo? Puxa, Jacó, não sabia, cara, não sabia que você estava com esse problema. Primeira vez que eu ouço. Já pensou, Margarete, você vai falar com Deus, ele fala, mesmo? Não acredito. Você acha que ele vai falar isso? Ele vai dizer, eu sei. Eu estou aqui, estava esperando você falar comigo, estava esperando você falar comigo sobre esse assunto. Vai, fala comigo. Por quê? Porque Deus, o Pai, quer responder à sua necessidade, amém? Porque Ele pensa diferente. Ele fala, estava esperando tanto você falar comigo, você vai falar comigo sobre esse assunto? Seu Pai sabe, busque em primeiro lugar o reino de Deus, essas coisas serão acrescentadas. Não tenha medo, não tenha medo, porque o Pai tem grande alegria em lhes dar o seu reino. Até quando a gente vai viver com medo do Pai? Até quando a gente vai viver com vergonha? Olha, lembra de... Aqui é Jairo, um cara muito respeitado entre os judeus. A filha estava doente. Foram pedir para Jesus visitar. E eles diziam assim, aquele judeuzão, todo vestidão, os caras que se achavam os entendidos. Ele é digno que o Senhor responda a ele. Que na cabeça dos homens, alguém tem que ser digno para Deus dar uma resposta. E Jesus responde ao centurião que eles achavam indigno, certo? Jesus para o enterro de Naim, que era viúva, para o enterro e ressuscita. Ele não pergunta se era judeu, se não era judeu. Jesus encontra uma mulher samaritana que tinha 5 maridos, uma mulher de uma vida estranha. E para ela que ele diz, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Vem esses homens falar, ele é digno. Porque para Deus todos são dignos, irmãos. Porque Ele criou a todos, amém? Mas nem todos querem. Quando Jesus falava com uma mulher, esse episódio é que ele estava indo para a casa de Jairo e uma mulher que tinha um fluxo de sangue chega e encosta nele, porque ela falou, se eu só tocar, vou ser curada. E ela foi. E aí chega o pessoal com aquela notícia, Jairo, não incomoda mais o mestre. Sua filha morreu, Jairo. Tem que aceitar que a sua filha morreu, acabou, não tem mais jeito. Sabe aquela notícia que te dão? Agora acabou, não tem mais jeito. Está ali Jairo na presença de Jesus. Ele falou, Jesus atrasou. Se Jesus fosse mais rápido, se você tivesse sido mais rápido, Jairo, se você tivesse falado antes, sabe como é que é esse negócio? Teria dado tudo certo. Agora acabou, é tarde demais. Jesus, porém, ouviu essas palavras. Jesus está sempre ouvindo as palavras. E o que ele fala para Jairo? Não tenha medo, apenas creia. Repete isso. Não tenha medo, apenas creia. Eu estou aqui. Lembra de Lázaro? Mandaram buscar Jesus, ele demorou, chegou, está morto. Se o senhor tivesse chegado antes, não tinha acontecido. Quantas vezes você já falou isso para Deus? Deus, é tarde, se o senhor tivesse chegado antes, tinha sido diferente. Aí Deus fala, você está dizendo para mim, o Todo-Poderoso, que conheço o tempo, que ando na dimensão do tempo, que vejo o passado, presente e futuro, você está dizendo que eu chego tarde? Ei! Jesus falou, cheguei tarde não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que ele fala diante do túmulo de Lázaro? Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Eu não precisava nem falar isso, eu estou falando para que ele saiba de uma coisa, que tu, Pai, sempre me ouves. Jesus está dizendo, aprenda uma coisa, quando você é filho de Deus, o Pai sempre te ouve. Foi o que eu aprendi naquela noite, naquele hotel. Você é meu filho. Os pais humanos têm limitações, eles podem não ter ouvido, mas eu sempre te ouço.
Toda vez que você clamar, eu vou dizer: eis-me aqui. Toda vez que você levantar a sua voz, eu já estarei pronto. Amém. Então, muitas vezes as minhas orações, às vezes demoram um pouco, eu falo: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu digo tudo que eu pensaria em fazer, que eu sei que daria errado, e eu falo: faz alguma coisa nova. E muitas vezes Ele me responde: não tenha medo, eu estou aqui. Eu estou com você. E eu fico pensando que o futuro vai ser ruim. Ele fala: eu estou com você. Você sabe que às vezes Ele não fala o que eu tenho que fazer na hora. Ele só diz: eu estou com você. Continue, continue, continue e continue. E conforme a gente continua, as coisas vão mudando. Amém. Melhor do que a gente esperava, porque os pensamentos dele são muito mais elevados do que os meus. Os caminhos dele, a solução dele é muito melhor que a minha, porque ele me ama. Não tenha medo, apenas creia. Eu vim dizer para você não ter medo de ter relacionamento com Deus. Não ter medo que Ele vai te condenar. Nós precisamos dar a resposta certa ao medo. A resposta certa é uma resposta da identidade. A resposta que diz: eu sei quem eu sou. O medo ataca a nossa identidade. O medo sempre vai atacar a nossa identidade. Avança para mim para o slide 28, por favor. O medo sempre vai querer atacar a sua identidade. O medo sempre vai querer dizer: você não. Não, você não. Os outros sim, você não. Você não é digno. Não, é tarde. Não é tarde para você. Se você tivesse feito antes, agora é tarde. Esse é o medo. Precisamos dar uma resposta baseado em quem nós somos. E esta resposta, a gente podia dizer, a gente falou semana passada, uma resposta baseada no mérito, dizendo: eu sou capaz, eu mereço, não é suficiente. A resposta baseada no que os outros pensam de nós, não, essa não serve. A resposta que é baseada nos nossos amigos, é importante a validação dos amigos, mas não é suficiente. A resposta a nossa inteira é baseada na nossa família. Às vezes na família a gente teve a identidade prejudicada. Algumas famílias têm a identidade levantada. É bom ter a identidade positiva da família, ou a afirmação. É tão bom sermos pais que encorajam os filhos. Podemos ser agora, embora não tenham sido conosco. Mas também não basta. O que realmente resolve é a nossa identidade eterna. Quando você diz: eu sei quem eu sou. Eu sou o filho amado de Deus. Eu sou aquele que um dia jogou tudo fora. E quando me voltei, meu pai não ficou falando as coisas. Ele me abraçou. Ele colocou tudo de volta e fez uma festa. Eu sei quem eu sou amado. Eu nunca mais quero sair da presença dEle. Amém. Eu sou totalmente perdoado. Eu sou totalmente liberto do pecado. Eu não sou mais escravo. Eu fui justificado pela fé. Eu fui feito justo aos olhos de Deus. Eu sou completamente abençoado. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Eu tenho irmãos. Eu tenho pessoas que me ajudam. Eles não são perfeitos como eu, mas eu vou abrir o coração com eles. Eu vou ter ousadia de deixar eles me ajudarem. Eu não vou parecer mais um super-homem, a super-mulher, a pessoa perfeita. Eu vou ser só eu mesmo, porque o meu Pai me ama assim, do jeito que eu sou, do jeito que a gente é. A fé, a confiança no amor de Deus diz: eu não estou só. Ele está comigo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. O medo, sabemos quanto Deus nos ama. Confiamos no seu amor. Confiar em Deus é confiar no seu amor. Deus é amor. Deus não é justiça, Deus não é vingança, Deus é amor.
E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E este amor não tem medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Eu não tenho esse perfeito amor, não é o seu, é o amor do Pai que é perfeito, amém? É o amor que consegue ir, chega no filho antes, abraça o filho antes, não deixa ninguém envergonhar o filho. Eles iam envergonhar aquele filho, iam jogar na cara tudo que ele fez, iam criticar ele no meio daquela vila publicamente, iam expulsar ele, mas o pai chega antes e fala: você é meu filho, você não vai passar vergonha, você não vai passar humilhação, você é meu filho, você é minha filha. Se temos medo é porque tememos o castigo, mas o castigo já foi colocado em Cristo, amém? A gente vai tomar a ceia agora, o castigo foi colocado nele, para a gente não ter mais medo. O medo mostra que a gente não está confiando no perfeito amor de Deus, mas hoje eu vim dizer para você, para confiar no perfeito amor dele, que você não está só, amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Mostra tua glória. Qual é a glória de Deus? Como é que Deus mostra a glória dele? Ele vai aparecer aqui, como apareceu para Israel, naquele monte. Ele vai aparecer manifestando fogo, coluna de... Não, ele fez isso no passado. E sabe o que as pessoas fizeram? Temos medo, não queremos. Sabe como Deus se mostra? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o fogo consumidor, mas a glória dele se mostra em perdoar totalmente alguém, em amar aqueles que se acham indignos de ser amado, e transformar essas pessoas em filho. Ele vai mostrar a glória dele na sua vida, ele vai mostrar a glória dele no relacionamento com a gente. Vamos cantar. A glória é essa. Meu coração é um lugar santo. Mostra tua glória, mostra tua glória. Rendidos aos teus pés nos prostramos. Mostra tua glória, mostra tua glória. E os corações serão teu lugar santo. Da cruz que vive estamos aqui, desfeitos somos, e o seu amor foi revelado em tudo em nós mudou. Mostra a tua glória, mostra a tua glória, rendidos aos teus pés nos prostramos. Mostra a tua glória, mostra a tua glória, e os corações serão teu lugar santo. Começa do começo, põe a letra aqui. Olha o que a gente está cantando, irmãos. Estamos cantando a Bíblia. Mostra a tua glória. Pode lançar. Rendidos aos teus pés nos prostramos. Mostra uma tudo dizendo: nós precisamos de ti. Mostra a tua glória, e os corações serão o teu lugar santo. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus criou um lugar para Ele habitar. Ele criou você, Ele criou a gente aqui, não por nós, nem nosso poder. Não se trata da nossa capacidade, entende? Não se trata do nosso merecimento, se trata do amor dele. Mas é através da cruz que vive estamos. Porque lá na cruz, que vamos tomar a ceia, Jesus morre para nos libertar de uma antiga e vã, tola maneira de viver. Perdoa os pecados, derrama o seu sangue para que possa haver uma nova aliança entre Deus e nós, onde Ele fez tudo e nós podemos experimentar pela graça. Aqui, desfeitos somos, ou seja, não tem nada a ver conosco. Tudo aquilo que a gente achava que tínhamos que ter, nós temos aí na verdade aqui, deixar Ele ser.
e o seu amor foi revelado, tudo em nós mudou. Quando a gente tem revelação do amor dele, o coração começa a ficar livre, não é? Mostra a tua glória, mostra a tua glória. E depois, rendidos aos teus pés, nos prostramos. Vamos cantar com entendimento. Vamos cantar. Os corações serão teu lugar santo. O que o Senhor falou para mim, para a gente orar nesse final, foi só uma coisa. Eu não quero mais que ninguém se sinta só. Eu quero que eles saibam que eu estou sempre com eles. Eu não quero mais que ninguém acha que está sozinho. Que todas as pessoas que nesta manhã ouvirem esta mensagem saibam que eles não estão sozinhos. O Senhor me diz: eu quero mostrar a minha glória, e eu vou mostrar a minha glória dizendo que eles não estão sós. Que você que acha que você está sozinho, você estava com medo de se relacionar com Deus, estava só na esfera religiosa, o Senhor está dizendo: tem que saber de uma coisa, você não precisa ter medo de mim, você não está sozinho. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Não quero que ninguém pense que está sozinho. Eu estou com você. A fé diz: eu não estou sozinho, Ele está comigo. Eu quero orar com você, porque o Pai foi muito claro em dizer, falou isso lá em casa quando entrei aqui, tocou essa música, Ele falou: eles têm que saber, estas pessoas, que eles não estão sozinhos, que eles não estão mais sozinhos. Eu estou aqui. Não estou perguntando nada do passado, não estou fazendo a contabilidade de merecimento. Eu estou aqui. Eles não precisam estar mais sós. Então eu quero que você coloque a sua mão no coração, você que está especialmente se sentindo só, dizendo: eu estava pensando, eu estou sozinho. Você descobriu que você fala com Deus, mas você fala com Deus longe. Você fala com Deus sempre com culpa. Você fala com Deus sempre com aquele sentimento de que você deveria ter feito alguma coisa melhor. E o Senhor está dizendo: para com isso. Para, esses não são os meus pensamentos. Os meus pensamentos são mais elevados. Eu criei você, eu sei tudo de você, sei todos os seus erros, mas eu te amo mesmo assim. Eu que vou te levar para um lugar melhor. Você só vai chegar lá comigo. Não ande mais sozinha. Não ande mais sozinha. Quero mostrar minha glória na sua vida. Você não está mais sozinho. Não pense que você está por sua conta. Eu estou com você. Eu estou ao seu lado. Então eu quero convidar você a fazer essa oração. Primeiro diga:
Pai, perdoa. Fala Pai, não fala Deus. Ele é Pai, Ele é o Pai verdadeiro. Diga: Pai, eu achei que eu estava sozinho, mas eu não estava. Me perdoe por pensar errado. E o Pai diz: já está perdoado. Eu quero andar contigo agora. O pai não deu tempo nem daquele filho pedir perdão direito. Quando aquele filho estava pedindo perdão, o pai falou: eu sei, filho, eu sei. Abraçou o filho e disse: vem, tem uma festa te esperando. E o pai está dizendo: você não vai ficar mais sozinho. O pai está dizendo para você: você não vai ficar mais sozinha. Existem muitas pessoas que estão sentindo isso daqui. Mas tem uma pessoa que entrou aqui e pensou, algumas pessoas. O Senhor mostra uma mulher que entrou aqui dizendo: eu estou aqui, mas eu estou sozinha. Eu estou nesse monte de gente, mas eu me sinto só. E o Senhor está dizendo: você não está só, eu estou com você. Mesmo quando você pensou que estava sozinha, na verdade eu sempre estive com você. Agora você sabe. Então comece a expressar essa confiança. Fale assim: Pai, a partir de hoje não vou falar mais contigo como se tu estivesse distante. Eu vou falar como se o Senhor estivesse sentado na minha frente. Fala isso para Ele. Eu quero conversar contigo como se tu estivesse na minha frente. E se eu estiver bem, estiver acertado, eu vou falar contigo. Se eu estiver errado, eu vou falar contigo. Eu não vou ter vergonha. Não preciso ter vergonha. O Senhor não tem medo dos meus erros. O Senhor não tem medo dos meus pecados. O Senhor me ama. O Senhor me ama. O Senhor me ama. Meus irmãos, se nós faríamos tudo para ter um filho de volta, quanto mais Deus, deixa Ele abraçar você agora. É uma pena que a gente não pode se abraçar aqui. A gente seria tão bom se a gente pudesse abraçar uns aos outros. Mas o Senhor está te abraçando agora. O Senhor está te abraçando agora. Diga: Pai, eu sei que eu não estou mais sozinho. Eu sei a partir de hoje que eu não estou mais sozinho. Não preciso mais achar que estou sozinho. Não preciso mais lutar sozinho. Diga isso. Use as suas palavras. Estou só tentando te ajudar aqui. Aproveita essa oração. Mostra a tua glória aqui agora. Você tem que dizer para Ele: eu creio que eu não estou mais sozinho. Não vou mais lutar como se estivesse sozinho. Eu vou lutar sabendo que tu estás ao meu lado. Eu vou lutar sabendo que tu lutas por mim. Diga isso: eu vou lutar sabendo que tu lutas por mim. Eu vou orar sabendo que estou sendo ouvido. Eu vou me levantar todos os dias sabendo que não estou só mais. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo.